Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da banca IBFC para você que está se preparando aí para o concurso dos Correios ou para algum outro concurso dessa banca. Hoje nós vamos resolver uma questão mais teórica de matemática que aborda termos ali que são muito importantes. Vem comigo para a gente resolver o nosso desafio de hoje. Dentre as alternativas, a única incorreta é... Letra A diz o seguinte, ó. O elemento neutro da multiplicação de números inteiros é o número 1. Sempre que você ouve esse termo, elemento neutro, significa dizer que, quando você faz alguma operação com ele, ele não vai alterar o seu número. Ou seja, se eu estou falando de um elemento neutro, e aqui a questão fala que é o elemento neutro da multiplicação, significa dizer o quê? Que cada vez que você pegar um número inteiro e multiplicar por esse que ele chama de elemento neutro da multiplicação, esse seu número inteiro ele não vai mudar. A questão afirma que esse elemento é o 1, e isso é verdade. Por quê? Se você pegar qualquer número inteiro, por exemplo, o 2, que é um exemplo de número inteiro, quando você multiplica por 1, ele continua sendo 2. Se eu pego 50 e multiplico por 1, ele continua sendo 50. Se eu pego o menos 3, que também é um número inteiro, se eu multiplico ele por 1, ele continua sendo menos 3. Então, o 1, ele de fato é o elemento neutro da multiplicação, porque cada vez que você pega um número e multiplica por 1, esse número ele não se altera, ele continua igual. E essa é a definição de elemento neutro, no caso aí, da multiplicação. Fazendo uma observação importante, né? Se ele falasse elemento neutro da adição, aí você teria o zero. Por quê? Porque a gente sabe que cada vez que eu somo alguma coisa com zero, essa coisa ela continua igual, ela não se altera. Então, só uma observação importante aí que poderia também mudar um pouquinho a nossa alternativa. Mas a letra A ela está correta, por isso a gente não vai marcar, porque a gente quer a alternativa incorreta. A letra B fala assim, ó. O elemento simétrico da adição de números inteiros é o número 0. Como eu falei para vocês, essa é uma questão bastante conceitual. E quando a gente fala de elemento simétrico, e no caso aqui a gente está falando da adição, o que é o elemento simétrico? O conceito desse termo em matemática quer dizer que cada vez que eu pego um número e opero ele com o elemento simétrico dele, isso daí vai ter que dar igual ao meu elemento neutro. Calma, vamos especificar um pouco mais. A questão está falando do elemento simétrico da adição. Ou seja, cada vez que eu pego um número e faço a adição dele com o elemento que é simétrico a ele, isso daí vai ter que dar igual a 0. Porque lembra, cada vez que eu pego um número e opero com o seu elemento simétrico, isso daí tem que dar igual ao elemento neutro. Perceba que a letra B, ela está incorreta e por isso ela é a nossa alternativa correta, por mais louco que pareça. Por quê? Se eu pego, por exemplo, o número 5, o elemento simétrico da adição do número 5 seria exatamente o menos 5. Por quê? Porque quando eu faço 5 mais menos 5, isso daí vai dar igual a 0. Então, mais uma vez, quando eu falo elemento simétrico da adição, quer dizer que eu vou pegar um número e quando eu somo com o seu elemento simétrico, isso daí tem que ser igual a 0. Se aí fosse falado, gente, elemento simétrico da multiplicação, qual que seria a ideia? Bem parecida, seria você pegar um número e quando você multiplica pelo seu simétrico da multiplicação, isso daí tinha que dar igual ao elemento neutro da multiplicação, que no caso é o 1. Então percebe que a letra A e a letra B, elas são muito parecidas, só que uma está falando de elemento neutro da multiplicação e na outra a gente já está falando de elemento neutro e elemento simétrico da adição. Perceba que são conceitos bem parecidos, mas muito importantes também. A letra C fala assim, ó, o conjunto menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2 e 4 representa o conjunto de todos os divisores inteiros do número 4. Pessoal, isso é verdade. O que é ser um divisor inteiro? Significa dizer que, quando eu pego o número 4 e divido ele por qualquer um desses divisores aí que ele coloca dentro desse conjunto, a minha divisão ela dá um resultado exato. Ou seja, o resto dessa divisão ele acaba sendo 0. Isso de fato acontece. Se eu pego o 4 e divido, por exemplo, pelo menos 2, isso daí vai dar igual a menos 2. Perceba que a divisão ela dá um resultado exato. Ela não deixa resto. Se eu pego o 4 e divido pelo próprio 4, isso vai dar 1 e também não sobra nenhum resto.
Então, de fato, todos esses números aqui vão ser os únicos divisores inteiros do número 4. Por isso a letra C, apesar de ser uma afirmação correta, ela não responde à nossa questão, porque a gente quer saber aí qual que está incorreta. A letra D, ela diz assim, ó, o conjunto de todos os múltiplos inteiros do número 4 é infinito. Isso é verdade. O que é ser um múltiplo? Significa dizer que você vai pegar o 4 e vai multiplicar ele por todos os números inteiros. Então você pode pegar aí, por exemplo, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. 4 vezes o próprio 4 vai dar 16. 4 vezes 5 vai dar 20. Então você tem infinitos números para multiplicar pelo 4. Consequentemente, o conjunto de todos os múltiplos inteiros do 4, ele de fato é infinito. Isso daí é verdade. Portanto, a letra D também não satisfaz o que a gente quer, porque a gente quer a alternativa incorreta, sobrando unicamente a letra B como resposta para essa nossa questão. Então veja, essa é uma questão que é bastante teórica, eu tentei aí explicar com calma para vocês, para trazer esses termos à tona, termos que são muito importantes quando a gente está resolvendo esse tipo de questão. Só fazendo um lembrete. Quando a gente fala de números inteiros, a gente está falando desses números bonitinhos. Então são números assim, ó, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e todos os números que são simétricos a ele. Lembra da simetria da adição que a gente falou? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Se aparecesse ali tipo um 2,5, isso daí já não é número inteiro. Isso daí já entra em outra categoria de números, que são os números racionais. Então fica atento, no decorrer dos nossos desafios a gente vai resolver também questões com números racionais. Mas espero que a questão de hoje tenha sido útil para vocês. Beijão e ó, valeu!